10 meses depois da chegada do novo coronavírus no Brasil, muitos pacientes reclamam de sequelas da doença. Mesmo após a alta, as duas principais reclamações comuns são cansaço e falta de ar. Enquanto o mundo busca a vacina contra a Covid-19, os médicos tentam entender quais são as consequências de médio e longo prazos em quem já foi infectado. A mais comum em pacientes graves atinge os pulmões. É a fibrose, uma espécie de cicatriz nos tecidos que dificulta o pulmão se expandir. As pessoas gostam e querem sair do quadro e já no dia seguinte ter a vida normal, mantida como era antes. Nestes casos moderados a graves que foram internados, não são assim. São pacientes que têm que ter uma paciência maior e trabalhar progressivamente para que essa melhora aconteça. Senão vai ter mesmo o aperto, o cansaço, a dor muscular e evolui isso e vai devagar, em segmento com o médico, com melhora gradativa. Existe um trabalho muito necessário do paciente em trabalhar o pulmão, fazer pronação, fazer exercício, levantar as bolinhas, ter uma atuação muito grande e cansa. Na hora de dar alta, fala, ó, o senhor está com a metade do tratamento feita, a outra metade é ambulatorial. Não é tudo, saiu daqui, curou, acabou. Além de danos no pulmão, a doença pode afetar o coração, os rins, intestino, o sistema vascular, até o cérebro, entre outros órgãos. Os casos graves de Covid-19 são a minoria, cerca de 5% do total. Mas diante de uma pandemia, em números absolutos, são milhares de pessoas que podem ter consequências da doença de forma permanente. Quem está no grupo de risco, idosos, diabéticos e obesos, é também mais suscetível a apresentar sintomas depois da recuperação. Essa condição passou a ser conhecida como síndrome pós-Covid e acontece mesmo em pacientes que não ficaram em estado crítico. A maioria reporta a presença de pelo menos um sintoma da doença meses depois da cura. As reclamações principais são falta de ar e cansaço. As sequelas nesses casos devem ser passageiras, mas ainda assim demandam cuidados e paciência. Uma outra coisa que apresenta, que é a perda do cheiro e do paladar normalmente aparece de 3 a 5 dias depois do início do quadro do Covid. Muitas das pessoas já melhoram isso e voltam ao normal em torno de 20 a 30 dias depois do quadro inicial. Mas há pessoas, em torno de 5, 7%, permanecem sem o cheiro e sem o paladar, ou muito baixo, chegando a de 3 a 6 meses. Eu estou pegando pessoas ainda mantendo a perda do olfato e do paladar, mesmo depois de mais de 6 meses do quadro. E esses pacientes que tiveram indicações moderadas a graves, esses sim vão ter os sinais e sintomas depois da alta mantido e que tem que ser muito mais controlado para evitar que a sequela momentânea vire permanente. Uma possibilidade é que a defesa do corpo contra o vírus seja tão forte que acabe afetando outros órgãos. Outra resposta é a chamada tempestade inflamatória, quando muitos remédios causam dano a outros órgãos. Tem ainda a condição prévia de cada paciente e o fator genético. E sem contar o período prolongado no hospital, que também aumenta as chances de outros problemas.